livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, pelo Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 2. Esmorecer jamais. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Algumas vezes, encontramos nas criaturas humanas, até mesmo entre os espíritas, sinais de desânimo. Parece paradoxal que aqueles que deveriam falar das alegrias de Jesus, das alegrias do bem, os que deveriam falar da boa nova, com força e ânimo, possam se envolver por sinais claros, evidentes de descompensações mentais ou mesmo do sentimento. A que se deve isso? A uma pouca assimilação dos conhecimentos doutrinários? A um sinal de que se trata apenas de seres humanos em lutas correntes e decorrentes da própria estrutura de vida que escolheram por força da reencarnação? Ou será apenas que as pessoas não sabem se sustentar diante de um episódio de luta moral, física ou espiritual? Provavelmente, nosso coração ainda não tenha aprendido a crer em Deus, em plenitude e em Jesus como sendo o mestre condutor de nossas existências. Talvez nossas almas não tenham conseguido assimilar efetivamente o sentimento maior, que é o amor, e que deve estar perfeitamente fixado em nossa mente, para que estejamos ligados a Jesus Cristo. Pode ser ainda que isso ocorra, já que o espírito, ao dar ênfase à meditação, à pesquisa das causas de suas dores, constata que existem falhas no seu próprio ser, necessitando de correção, e então queda-se em baixa estima. Quando falamos assim, não queremos deixar de reconhecer o lado da fraqueza humana. A carne, com o peso de suas dificuldades, muitas vezes traz ao homem a sensação de impotência diante dos problemas que lhe surgem à mente. Há também a dificuldade de própria, causada pelo medo, pela inconformação diante de suas provas. Assim, vamos observando que cada vez mais o espírita, o cristão de um modo geral, precisa modificar seus próprios sentimentos, se deseja alcançar a plenitude de viver. O tempo que se dedica à distração, as horas que se perdem diante de uma televisão, os momentos que se escutam mexericos, tudo isso poderia ser transformado em uma firme determinação do espírito, fazendo com que esses momentos fossem empregados no estudo de si mesmo, analisando as próprias fraquezas, analisando os próprios problemas. Outras vezes, meus irmãos, encontramos trabalhadores da causa passando por situações difíceis. Temos vontade de chegar e dizer a cada um deles assim: meu irmão, para, pensa, medita, ora.
Dedica-te a analisar as próprias dificuldades interiores e vê sinceramente se o teu coração deixaste espaço para o estudo de ti mesmo e das razões por que passas por problemas. Meus irmãos, realmente o nosso espírito é itinerante. Nosso espírito ainda não conquistou os valores totais do céu. Somos itinerantes do bem. Caminhamos passo a passo, lentamente, como se subíssemos uma escada ou como se andássemos a pé numa estrada, construindo a nossa passagem para o alvo supremo que é Deus. Estabeleçamos, pois, a coragem da fé. Estabeleçamos a dedicação ao bem. Estabeleçamos ainda em nós um tempo para nos autoanalisarmos. Fazendo assim, certamente, de muitos problemas nos furtaremos e muitas coisas poderão ser transformadas dentro do nosso coração. Trabalhemos, meus irmãos, a nós mesmos. Do tempo dedicado a alguma espécie de distração, retiremos pequena parcela para nós mesmos, para nosso estudo, para nossa transformação em processo de autoanálise. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos conduza e traga muita fé para todos, a coragem da fé. Deus a todos conduza durante o dia, a noite, a semana, o mês, porque estão nesta vida para pagar o débito com a lei de Deus. Tenho a certeza, no entanto, de que esse débito está sendo pago. Tenho a certeza de que todos estão no caminho do bem. Tenho a certeza de que vocês estão vencendo. Deus fique com todos. Antônio de Aquino. Antônio de Aquino, ele faz uma análise de algumas posturas que adotamos na nossa caminhada aqui na Terra. De forma carinhosa e amável, ele fala dos nossos momentos de desânimo que surgem diante das nossas lutas internas com a gente, das nossas lutas com os nossos irmãos de jornada. Todos nós somos aprendizes das leis de Deus. Sejamos trabalhadores da doutrina espírita ou de outros segmentos religiosos. E ele inicia essa conversa com uma pergunta: a que devemos esse estado de desânimo? Será um fruto das nossas escolhas reencarnatórias? Ou da nossa falta de coragem, de força diante dos reveses da vida? De forma pontual, ele começa com mais umas questões para reflexionarmos. O que na verdade estamos fazendo diante dos ensinamentos evangélicos? Conseguimos aplicá-los em nossa vida? Acreditamos de verdade nos seus efeitos? Conseguimos já avaliar a dimensão das nossas reais necessidades? Já pensamos nas causas das nossas aflições? Será que não somos nós? Com as nossas escolhas equivocadas que provocamos essas dores? Será que nós damos alguns minutos preciosos da nossa vida para pensar nessas questões? Devemos observar com muito carinho, com muita compaixão, porque somos seres ainda cheios de fragilidades.
mas com enormes possibilidades de nos corrigirmos, de acertarmos os nossos passos, de alinharmos esses passos com as leis de Deus, né, que são leis de amor. Precisamos construir essa ponte com Deus, essa confiança em Deus, de nos entregarmos a Ele acreditando firmemente nas lições que Jesus, nosso irmão maior, trouxe para nós. Vamos lembrar de uma passagem da mulher hemorroísa que sangrava mais de meses, de anos, há mais de uma década. E ela fez um movimento de ir a Jesus, mesmo com medo de ser rejeitado pela sua condição, mesmo diante do enfrentamento da multidão, ela foi ao mestre. E o que o mestre disse a ela? A tua fé te curou. Jesus não estava falando de uma fé cega, mas uma fé construída ao longo da vida daquela mulher, ao longo das suas dores, da sua enfermidade. Ela foi construindo essa fé, robustecendo-se, e na certeza que já tinha de que seria curada, ela foi ao mestre. E é disso que Antônio de Aquino nos chama a atenção. Essa coragem da fé que muitas das vezes nos falta. Para que nós lembremos que não estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Que levemos nossos pensamentos a Deus através do recurso que temos diante de nós, que é a prece. Através da leitura de uma página do Evangelho, ou de um simples pedido de ajuda em pensamento, e tenhamos a certeza de que esse auxílio nos chegará da forma que nem imaginamos, mas justamente da forma que necessitamos. É só observarmos os nossos momentos difíceis, se algo diferente não nos surge, e aproveitemos esse momento para agradecer. Será que a gente lembra? Não permitamos que as impossibilidades do momento nos tirem a certeza desse socorro. Não nos entregamos ao desespero e ao desânimo. Maria de Magdala, ela estava prestes a ser apedrejada, e o mestre, percebendo as fraquezas daquela mulher e aquela situação desastrosa, socorreu-a nesse pior momento da sua vida. Mas a advertiu, dizendo uma frase que ficou para nós muito, muito emblemática: vá e não peques mais. Como a dizer para cada um de nós hoje: aproveita a lição, ajuda o socorro, medita sobre tuas atitudes. Pare, se dê uma chance. Olhe o que fazes. Se não és o culpado muitas das vezes do que te acontece, das dores que te visitam, ame-se. E naquele momento, ela foi erguida pelo amor do Cristo para trilhar um novo caminho. Será que não somos todos os dias erguidos? Será que todos os dias não nos apresenta um momento de mudança? É claro, todo dia é um dia de recomeçar e de mudar. Nós precisamos acreditar que podemos mudar o rumo da nossa vida. Basta dizer: chega, eu quero, e levantar-se confiante de que temos um Pai justo, bom e amoroso, que nos enviou o Mestre Jesus e suas lições, essa herança preciosa e divina,
que nós temos aí ao nosso lado os nossos anjos guardiães, nossos espíritos protetores, nossos santos, como cada um queira pensar, a nos erguer. Eles não podem tomar as decisões que precisamos tomar para mudar a nossa vida. Não podem fazer escolhas por nós, mas podem nos intuir, podem nos socorrer nos momentos difíceis, apontar caminhos, mas a decisão é nossa, de seguir ou não. Estamos cercados desses amigos. Em todos os instantes da nossa vida, podemos decidir, podemos nos erguer com coragem, como fez essas mulheres, a Mãe Maria de Magdala, a mulher Morroíça, né? Sejamos perseverantes, e seja a situação que for que estejamos enfrentando, escolhemos amar todas elas, todas as circunstâncias da vida. A nos amar, amar os outros, compreender, trabalhar, ajudar, não há nada que nos impeça. Mesmo diante das nossas fragilidades e dificuldades, nós podemos fazer o melhor para nós e para os outros. Lembremos de Pedro, aquele apóstolo de Jesus, que no momento mais decisivo da sua vida, negou Cristo. Mas essa não esmorreceu, percebeu as suas fraquezas, as suas fragilidades e seguiu em frente, buscando melhorar-se, buscando mudar o rumo da sua vida. Abraçou a missão do Mestre e seguiu em frente, mesmo em todas as suas imperfeições. Viu que é melhor servir errando do que errando sem servir. É melhor amar mesmo que não seja amado, do que deixar de amar. E deixou uma frase para nós, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, que escolhamos sempre amar, que não desistamos de nós mesmos. A vida é muito preciosa. Nós somos preciosos para Deus. Pedro errou, mas sabia que era um instrumento importante para Deus na condução de muitas vidas que aguardavam pelo seu testemunho de fé. Que tenhamos fé, que tenhamos a coragem da fé, que é isso que Antônio de Aquino vem acordar em nós, porque o Evangelho de Jesus é esse sustentáculo na nossa vida. Nos momentos difíceis, lembremos de Deus, que oremos com firmeza e tenhamos a certeza que Deus vela por nós todos os dias. Sejamos confiantes. Sejamos esses que acreditamos que seremos felizes, se assim desejarmos. Muita paz para todos nós. Sigamos com Jesus, sigamos com esse Deus de amor sempre.